Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael Sequim, seu professor de Física do curso Sou Marinheiro. Na aula anterior, nós vimos sobre a primeira lei de Newton e nesta aula eu vou estar discutindo com vocês a segunda lei de Newton, que é conhecido como princípio fundamental da dinâmica. Galera, na primeira aula nós vimos o seguinte, nós vimos que um corpo ele está em equilíbrio, ele está em equilíbrio. Ele está em equilíbrio quando? Quando eu pegar e somar todas as forças, isso daqui foi igual a zero. Quando isso acontecer, eu posso dizer que ele está em dois formatos. Ou ele vai estar parado, repouso, né, que a gente vai chamar de repouso. Ou ele vai estar em movimento retilíneo uniforme. Quem disse isso daqui? A primeira lei. É uma revisão. Então acontece o seguinte, que o corpo vai estar parado ou em movimento retilíneo uniforme. Se isso acontecer, esse corpo eu vou somar todas as forças que estão agindo sobre ele, vai ser igual a zero. Então eu vou dizer que ele está em equilíbrio, ele está nesses dois movimentos. Agora, se isso daqui não acontecer, ou seja, se eu somar todas as forças, se eu somar todas as forças, e isso daqui for diferente de zero, ou melhor, diferente de zero, ou melhor, a força resultante for diferente de zero, significa que tem alguma força ali sobrando, entre aspas, né? Ela tem alguma força ali atuando sobre o corpo, que ela não vai zerar. Ou seja, eu vou somar todas as forças e ainda vai sobrar forças naquele corpo. Isso vai fazer com que aquele corpo entre em movimento. Então, essa segunda lei, que é a lei da dinâmica, ela vai justamente estar descrevendo o que vai acontecer. Vamos lá, Newton falou o seguinte, a primeira lei é isso. Se o corpo somar todas as forças e der zero, o corpo vai ficar ou parado ou em movimento retiliniforme. Agora, se eu somar todas as forças e tiver uma força sobrando, ou seja, o somatório das forças for diferente de zero, vai surgir uma coisa chamada aceleração, que é representada por essa letra A. Se o corpo está acelerado, aí vai ser um outro movimento, né? Movimento acelerado. Aí tá aqui, o Azinho que vai representar justamente aqui, a aceleração. Tá ruim? A aceleração. Tá bom, galera? Então é isso que vai acontecer. Agora vamos analisar esta fórmula aqui. Antes de analisar a fórmula, para analisar melhor, eu vou mostrar uma figura para vocês. Vamos imaginar essa figura aqui. Se essa força aqui não existisse, esquece essa força. Teria um bloco parado, tá? Só tem um bloco parado. Quais forças estão atuando sobre o corpo? Tem a força peso. Vou descrever elas depois para vocês. Tem a força normal e só, não tem mais nada. Se eu somar todas as forças, vamos somar todas as forças? O somatório das forças vai ser igual a peso menos a normal, que é igual a zero. Ou seja, esse bloco está parado. Se isso acontecer, pela primeira lei de Newton, esse corpo, né, ele vai ficar parado. Agora, vamos supor que não, além dessa força peso normal, eu vou adicionar uma força aqui de 1 newton. E a resultante dele vai ser, nesse eixo aqui, que a gente vai chamar de eixo. Nesse eixo. As forças são vetoriais, então a gente tem que analisar por eixo. Neste eixo y aqui, eu vou somar e vai dar zero. Agora, nesse eixo aqui x, eu vou somar e não vai dar zero. A força resultante vai ser 1 newton, que é essa força que está atuando aqui. Como a força resultante é diferente de zero, olha só, deu 1, é diferente de zero. Então, esse objeto não está mais em repouso, agora ele vai estar em um movimento acelerado. E eu posso dizer que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Poderíamos calcular a aceleração aqui se eu considerasse, por exemplo, que essa massa vale 1 kg. Qual que é a força resultante? 1. Qual que é a massa? 1. E eu poderia calcular a aceleração. A aceleração vai ser igual a 1 metro por segundo ao quadrado, que é o que ele mostra aqui na figura. Então, galera, a segunda lei ela vai descrever o que acontece
caso o meu corpo não esteja em equilíbrio, ou caso o meu corpo não esteja em movimento, retilíneo uniforme ou repouso. O que vai acontecer? Vai surgir uma aceleração. Vamos fazer aqui rapidamente uma análise desta fórmula, né? Que basicamente a segunda lei ela vai descrever essa fórmula, que é a força igual a massa aceleração. Vou escrever grande aqui para a gente analisar. Ó. Força é igual a massa vezes aceleração. O que acontece se eu aumentar a massa do meu corpo? Tem lá um bloco, né? Vamos botar um bloco aqui. Desenhar. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar legal. Então, tem um bloco aqui de massa M. Uma superfície. O que acontece se eu aumentar a massa? Ou seja, botar outro bloco aqui, por exemplo. O que vai acontecer? Para deslocar esse móvel, para surgir uma aceleração, eu vou ter que aumentar a minha força. Então, quanto maior a massa, maior vai ser a força que eu vou fazer. Isso nós podemos ver intuitivamente no dia a dia. Quando tem algo mais teoricamente massivo, mais pesado, entre aspas, nós temos que fazer mais força para ele entrar em movimento, para ele sair do movimento inercial. Então, a força aqui vai ser maior. Além disso, eu poderia analisar o seguinte, ó. Se eu diminuir essa força, consequentemente, mantendo a mesma massa, o mesmo bloco, diminuir a força. Ó, estou fazendo uma força F aqui. Se eu diminuir a força que eu estou fazendo, o que acontece? A aceleração vai diminuir. A massa vai se manter constante, a aceleração vai diminuir. E se eu aumentar a força, mantendo a mesma massa? Ó, se eu aumentar a força, o que acontece se eu aumentar a força? Um desses dois termos desse produto vai ter que aumentar também. Se eu mantiver a mesma massa, quem que vai aumentar? A aceleração. Então, quanto mais força eu faço, mais o meu bloco ele acelera, mantendo a mesma massa, o mesmo bloco, é claro. Agora, se eu aumentar o bloco, como eu falei, se eu aumentar a massa, se for em vez de ser m, ser 2m, por exemplo, eu vou ter que aumentar a minha força vezes 2, né? 2 vezes a força vai ser 2m aqui. Por quê? Porque é um produto. Então, galera, pode cair como na sua prova? Pode cair uma análise dessa forma, ou seja, onde você vai ter que ver o que acontece com cada um dos termos. Como isso aqui é um produto, ao aumentar um desses dois termos, esse termo aqui vai ter que aumentar da mesma proporção. Exemplo aqui que eu dei, se eu multiplicar isso aqui por 2, isso aqui também vai ter que ser multiplicado por 2. Pode ser tanto a massa como a aceleração, tá bom? Assim como se eu dividir isso aqui por 2, esse produto aqui também vai ser dividido por 2. Analisando aqui o nosso desenho, nós podemos ver isso. Se eu aumentar a minha massa, maior vai ter que ser a minha força. Se eu aumentar a força, mais aquele corpo vai ganhar movimento. Então, maior vai ser a minha aceleração. Aumentei a força, aumentei a aceleração, se eu mantiver a mesma massa. Galera, basicamente, a segunda lei vai ser isso. O que eu vou fazer com vocês na próxima aula, eu vou estar resolvendo alguns exercícios, né? A próxima aula será a terceira lei e depois eu vou estar resolvendo alguns exercícios que são aplicações das leis de Newton. Então, nós temos aqui a aula 1, que é a de lei de Newton, primeira lei, segunda lei, tem a terceira lei ainda que eu vou estar falando com vocês e depois nós vamos ver as aplicações das leis de Newton. Beleza? Um grande abraço, não deixe de fazer os exercícios correspondentes.